Vamos seguir aqui com informação no Visão CNN. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai restabelecer relações diplomáticas totais com a Venezuela. As relações entre os dois países estavam suspensas desde 2019, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu reconhecer o então líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora os deputados federais Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, e também o embaixador do Brasil em Washington e Londres, mais uma vez aqui comigo, Rubens Barbosa. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos os três. Eu vou começar pelo embaixador. Embaixador, a relação com Nicolás Maduro deveria ser crítica e irrestrita? Qual é a sua opinião? Boa tarde a todos. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil errou esses últimos anos em isolar a Venezuela. Nós temos muitos interesses em comum com a Venezuela, políticos, econômicos, comerciais e até de segurança, né? Por causa dos crimes transnacionais e, mais recentemente, a questão dos refugiados. Enfim, há uma série de importantes interesses que o Brasil deixou de lado, sem falar a decisão equivocada também de fechar a embaixada e os consulados brasileiros que dão assistência aos brasileiros na Venezuela. Eu acho que agora, com o novo governo, vai haver uma atitude mais realista em relação à Venezuela, e eu acho que o Brasil poderá desempenhar um papel importante para trazer de volta a Venezuela à comunidade das nações sul-americanas, sobretudo se o Brasil atuar como um fator de moderação para trazer a Venezuela de volta à democracia e aos respeitos aos direitos humanos. Eu acho que é um papel importante que o Brasil pode desempenhar. Então, eu não acho que nem deve ser crítica, nem deve ser restrita, deve ser de acordo com os nossos interesses, visando a volta da democracia na Venezuela e a volta ao respeito aos direitos humanos. Vou chamar o deputado Carlos Zaratini para continuar, então, aí com a mesma pergunta, deputado. O senhor acha que a relação com o Maduro deveria ser crítica e restrita? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez falando com vocês. Queria cumprimentar a todos. Eu queria dizer que estou de pleno acordo com o nosso embaixador, né, Rubens Barbosa, naquilo que ele falou. Por quê? Porque não é possível o Brasil estar isolado da Venezuela, a Venezuela isolada do Brasil. São dois países que têm uma relação muito forte e que a gente tem que procurar aprofundar essa relação. Lógico que todos nós queremos e lutamos pela democracia e queremos que a democracia seja ampla na Venezuela, todas as condições que tenham. Agora, ter reconhecido um governo que não se instalou, que é fake, que é o do Juan Guaidó, e deixar de reconhecer e de ter relações normalizadas com a Venezuela é um completo absurdo. Nós precisamos trazer de volta as relações com a Venezuela, implementar o comércio, implementar as relações econômicas, inclusive exigindo também que a Venezuela respeite todos os direitos políticos de todos que estão, todas as correntes políticas que existem naquele país. Então, nós não concordamos com nada que seja processo autoritário, mas, por outro lado, também a gente acha que isolar a Venezuela é um equívoco e não contribui em nada para que a gente tenha um avanço na democracia naquele país. Agora eu quero falar com o deputado Alex Fontaine, a mesma pergunta, igual, a relação deveria ser irrestrita e crítica ao Maduro? A Venezuela é um desastre da humanidade, é o socialismo que está dando muito certo e jogando um país que era o quarto PIB per capita nos anos 50 para um dos mais miseráveis do mundo. Em que nós estamos com quase 94,5% da população na pobreza e 76% na extrema pobreza.
é um país que dá um mau exemplo ao mundo todo. Se o Brasil vai ter relações com a Venezuela, que sejam restritas, que coloquem claramente quais são essas relações e as condições para isso. Restabelecer uma democracia ampla, acabar com essa reeleição indefinida que acaba fazendo com que Nicolás Maduro se perpetue como um ditador sanguinário e que não permite as oposições que trabalhem. Então o Brasil tem que sim botar restrições, tem que sim defender a democracia, os direitos humanos. Está dando um retorno correto? Porque o Zaratini várias vezes não deu o retorno correto. Eu queria também saudar todos aqui, fui indelicado no começo, mas agradecendo aqui a presença de todos. Imagina, deputado Alexis Fontaine, a gente conseguiu ouvir perfeitamente as suas posições. Queria passar de novo para o embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, a gente não tem que, como disse agora o deputado Fontaine, a gente não tem como negar os problemas com a democracia na Venezuela. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro errou ao reconhecer Juan Guaidó como líder naquele país? Claro, errou muito, porque ele seguiu aí aquele alinhamento automático com os Estados Unidos, quer dizer, é um duplo erro, né? O Guaidó não representa nada, nunca representou nada, nem no começo, em que ele estava com apoio de outras facções políticas na Venezuela. Ultimamente, ele perdeu até esse apoio interno na Venezuela. Ele está sendo destituído agora do cargo. A União Europeia deixou de reconhecer o Guaidó já há algum tempo. Então, a política que foi seguida até aqui pelo governo anterior era totalmente equivocado. Agora, nós temos que tomar cuidado para respeitar também o princípio constitucional de não intervenção. Quer dizer, essa é a política do Brasil. Eu acho que essas gestões para a volta da Venezuela à democracia, que foram, aliás, mencionadas pelo candidato Lula durante a campanha. Ele mencionou isso, que se ele fosse eleito, ele ia ajudar a Venezuela a voltar ao regime democrático. Então, essas gestões têm que ser feitas de maneira discreta, não é? Com canais especiais e tal. E eu aqui adianto mais um fator que é a grande contribuição que o Brasil pode dar, porque os Estados Unidos já apresentaram um projeto para o Maduro para a volta à democracia, mas por razões óbvias, partindo dos Estados Unidos, não podia ter sido aceita pela Venezuela. Se essa mesma proposta fosse encampada pelo Brasil, que é o que nós estamos discutindo aqui, a eleição com prazo determinado, com todos os partidos, a liberação dos presos políticos, é proposto um elemento que o Brasil poderia contribuir, porque nós temos experiência, porque não se sai de uma situação dessa, como aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, em outros países aqui da região, sem a negociação interna de uma anistia para os personagens envolvidos. Essa é a maneira que eu vejo que o Brasil pode contribuir para resolver esse problema. Sem uma anistia, dificilmente os militares, o Maduro, acusados inclusive de narcotráfico, então dificilmente eles vão tentar a volta a um regime democrático. Essa é a visão ampla que eu tenho em relação à participação eventual do Brasil nessa negociação com a Venezuela. Sim, deputado Carlos Zaratini tinha um compromisso, nos aguardou aqui durante um tempo nessa cobertura aqui do Rei Pelé, também da deputada Carla Zambelli. Se o senhor quiser falar umas palavrinhas ainda antes de se retirar, a gente continua aqui a conversa então com o deputado Alexis Fontaine. Se quiser também responder a essa pergunta, se o presidente Jair Bolsonaro errou ao reconhecer Juan Guaidó, fique à vontade, senão eu sei do seu compromisso. Muito obrigado. Olha, eu queria dizer, em primeiro lugar, houve um equívoco total do governo Bolsonaro. Ele quis seguir o governo do Trump, buscando isolar e sufocar o governo venezuelano, achando que com isso esse governo iria cair. Nada disso aconteceu. Nem o Juan Guaidó conseguiu se instalar como presidente
e muito menos houve um enfraquecimento do governo enquanto governo, né? A situação do povo venezuelano piorou muito, porque com o bloqueio que foi feito, evidentemente que o país teve a sua economia abalada. Agora, o governo americano está abrindo as negociações com o governo venezuelano, né? E está fazendo corretamente, no meu modo de ver. Eu acho que nós temos que procurar normalizar as relações, possibilitar a economia venezuelana funcionar, porque isso afeta o povo venezuelano e não o governo. Nós precisamos que o povo seja atendido. Então, eu acho que devemos continuar, devemos reabrir as relações com a Venezuela e, nós, evidentemente, vamos, tudo que for possível, sem interferência nos assuntos internos da Venezuela, mas vamos fazer gestões para que a democracia avance naquele país. Como disse o embaixador Rubens Barbosa, é fundamental ter uma anistia, ter uma democracia, ter eleições, e isso eu acho que o Brasil deve ajudar para que se caminhe por aí. Eu acho que a normalidade é o melhor caminho para a gente se entender com a Venezuela. Eu queria agradecer, viu, e dizer que eu tenho que, infelizmente, sair para outro compromisso. Muito obrigado. Nós sabemos. Muito obrigada, deputado Carlos Zaratini, por estar aqui com a gente. Ele que teve que aguardar aqui, não deu para continuar o painel, mas a gente continua agora com o deputado Alexis Fontaine, que ainda não respondeu essa pergunta. Deputado, o senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro errou ao reconhecer Juan Guaidó como líder na Venezuela? Eu acompanho o embaixador Rubens Barbosa e o Zaratini. Acho que ele foi precipitado, ele não deveria ter reconhecido nenhum nem outro. Talvez foi nessa indução, né, essa influência do presidente Donald Trump para poder fazer esse reconhecimento e tentar alterar alguma coisa dentro da Venezuela. Agora, eu temo que não é dessa forma que vai conseguir alterar. Essas questões assim desses regimes, né? E vamos lembrar que Cuba está sobre esses regimes totalitários de esquerda há mais de 50 anos e não muda e não vai mudar. Não existe democracia, portanto, não é com embargo econômico, não é com pressão, não é com absolutamente nada desse tipo de coisa. A população está completamente submissa ao poder dos governos. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem que ser muito crítico quanto ao governo da Venezuela. As vias diplomáticas são sempre bem-vindas, mas, de fato, eu sou cético a eles conseguirem sair dessa situação, mesmo na oferta de anistias. Acho que eles nem vão abrir mão disso, porque, vamos dizer, a elite está muito bem lá. Eles estão ganhando muito dinheiro e estão se enriquecendo muito, que é a grande concentração de riquezas nesses regimes. Só para a gente encerrar, então, o nosso painel, minha última pergunta, gostaria que me dissesse se acham que o governo brasileiro, o atual governo, é capaz de ajudar no restabelecimento da democracia na Venezuela. Continuo com o senhor, deputado. Eu acho que vai ser difícil, porque a oposição foi destruída, ela foi totalmente desestruturada. Então, não há mais uma oposição organizada na Venezuela. Esse é o grande problema. Agora, de fato, né, esses países, eles acabam só se desmontando quando o próprio regime começa uma autofagia. Brigas internas vão querendo disputar o poder e aí você tem um desmonte. Eu acho que o governo brasileiro tem que trabalhar com parcimônia, tem que trabalhar com diplomacia, não tem que fazer investimentos nesse tipo de países enquanto eles não mostrarem realmente democráticos, mas acho muito difícil restabelecer uma democracia na Venezuela nesse momento. Embaixador. Eu talvez seja menos pessimista que o deputado. Eu acho que os Estados Unidos agora, como o deputado Zaratini mencionou, estão abrindo canais de conversa com a Venezuela por causa do petróleo. A Venezuela produzia 3 milhões de barris de petróleo, está produzindo 650 mil. Isso é que vai trazer de volta um dinamismo na economia venezuelana. E se o Brasil estabeleceu relações com a Venezuela, se os países da região
alguns, inclusive de esquerda, conversarem objetivamente com o governo da Venezuela, os Estados Unidos, de alguma maneira, suspenderem as sanções. Eu concordo inteiramente com o deputado, as sanções não produzem resultado nenhum. Vimos, ele deu o exemplo de Cuba, que é uma realidade, agora, e vimos agora também o caso da Rússia, e agora o mesmo caso da Venezuela. As sanções não produzem resultados, ao contrário, só prejudicam o povo. 7 milhões de pessoas se exilaram, não é? Se refugiaram da Venezuela. Então, isso não funciona. Funciona o diálogo, funciona a volta, realmente a oposição está desarticulada, mas se houver uma liberdade de formação dos partidos, as lideranças puderem voltar, porque muitas delas estão no exterior, algumas até aqui no Brasil, isso vai fazer com que esse diálogo possa prosseguir e haja um campo comum para que o atual governo, tendo as garantias de que não vai ser perseguido, que não vai ser julgado, como aconteceu no Brasil, como aconteceu em outros países, acho que é possível, sim, a médio prazo, termos eleições livres na Venezuela e a volta ao regime democrático. E o Brasil pode ter um papel muito importante nessas negociações, junto com outros países aqui da região que poderão desempenhar esse papel de moderação para trazer a Venezuela de volta ao convívio democrático dos países sul-americanos. Quero agradecer ao ex-embaixador em Londres e Washington, Rubens Barbosa, também ao deputado federal Alexis Fontaine, do Novo, que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente, e o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que esteve aqui com a gente e se retirou um pouco antes. Muito obrigada, então, aos três por mais uma vez estarem aqui com a gente nesse painel do Visão CNN.